Hoje nos toca o versículo 12. Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Já ubicaram? Sim? Disse aí: e me volvi para ver a voz que hablava comigo. Então, o Senhor Jesus levou a Juan em espírito hasta el cielo. E quando ele chegou ao cielo, então ele quedou mirando assim o lugar que ele estava, maravilhado, vendo que ele estava no cielo. E ele escutou uma voz detrás de ele, que hablamos la semana passada, que dijo: eu sou el alfa e el omega, el primeiro e el último. Escribe em um livro lo que ves e envíalo a las 7 iglesias de Asia. E leímos las 7 iglesias. E hablamos que las 7 iglesias formavam um círculo, a posição geográfica de cada uma de ellas, mostrando que o mensaje é universal, serve para todas as épocas, é um mensagem profético. As cartas são proféticas, significa que servem para aquela época e para nossa época, e que o mensagem de cada igreja, o contenido de cada igreja, é para as igrejas como em coletivo, de forma coletiva, como também para a igreja de forma individual. É um mensagem personal para cada um de nós. ¿Se acuerda que hablamos isso? Então Juan escutou esta voz. Quando ele escutou esta voz, que hablamos que era como de trompeta, ou seja, que era algo muito importante que ele estava escutando, que era o Apocalipse, ele se volteou para ver quem estava falando com ele. E quando Juan se volteou, ele quedou cara a cara com quem? Com o Senhor Jesus. Só que aquele Jesus que Juan se volteou para ver, era um Jesus que estava vestido com roupas e com uma aparência totalmente diferente de aquele Jesus que ele conheceu em la tierra, el Jesus nascido de Maria, que todavia não havia ressuscitado, não tinha um corpo glorificado, que usava roupas de pescador, né? Roupas comuns. Então ele quedou assim perplexo, boquiaberto, como disse aí em México, com a quejada caída. Ele quedou com a quejada caída quando viu a Jesus Cristo glorificado. E então o Senhor Jesus, para quitar-lhe a dúvida de Juan, ele disse: eu sou o alfa e o omega. Outra vez ele confirmando que era Jesus, porque ele estava com uma aparência que diferente. O Jesus que Juan conhecia era aquele Jesus nascido de Maria, sim ou não? Que tinha uma aparência humana, vestiduras humanas. Agora ele estava delante de Jesus, Hijo de Deus, glorificado. Era o mesmo Jesus, só que Jesus glorificado, que já não traía roupas, vestiduras terrenais, mas ele estava com vestiduras celestiais. Então ele quedou maravilhado, vendo ao próprio Senhor Jesus delante de ele. E mira lo que o Senhor Jesus falou com ele. Versículo 12, Apocalipse 1:12. E me volvi para ver a voz que hablava comigo. E vuelto vi 7 que candeleiros de ouro. Mire para mim. Candeleiro era um jarro destinado a dar luz. Não havia eletricidade como nos dias de hoje. Então era como um jarro que tinha aceite adentro e se prendia com fogo e oferecia luz. Era a luz que se usava nas casas para iluminar qualquer ambiente. Então ele viu, aqui disse que ele viu, e vuelto vi 7 candeleiros. Ele mirou e viu os 7 candeleiros. Que são estes 7 candeleiros? São as 7 igrejas apocalípticas. São estas 7 igrejas que leímos no versículo 11. E cada uma destas igrejas representa uma era,
uma época del cristianismo. Eu preparei aqui las fechas, não são precisas as fechas, não são exatas, pero são fechas aproximadas. Vamos ver aqui em pantalla. Cada igreja apocalíptica representa uma era, uma época. A igreja de Efeso, por exemplo, como você vê em pantalla, é a igreja del final de la era apostólica, que seria mais ou menos hasta os anos 80 depois de Cristo. Ou seja, os apóstolos foram muriendo, foram envelhecendo, foram muriendo, e a era apostólica, a era de los 12 apóstolos foi terminando. Um dos últimos apóstolos que morreu foi o apóstolo Pablo e apóstolo Juan, que estava em la isla chamada Patmos. A estas alturas, anos 80, 90, já a maioria de los apóstolos haviam sido mortos, haviam sido perseguidos por soldados romanos, imperador romano, e muitos deles já haviam sido assassinados. Incluso Pedro, os historiadores afirmam que ele foi crucificado igual que Jesus. E no momento que se iba a crucificar a Pedro, Pedro disse: não, eu quero que me crucifiquem de cabeça hacia abaixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como mi Senhor. E dizem os historiadores que Pedro foi crucificado igual que Jesus, pero de cabeça hacia abaixo, uma coisa terrível. Se ser crucificado de pé já é horrível, imagine a agonia de ser crucificado de cabeça hacia abaixo. El agua baja para los pulmones muito mais rápido e uno muere de uma maneira fulminante. Então, depois de Efésio vem a segunda igreja apocalíptica, que é Esmirna. É a igreja de la era de las persecuções, que vai hasta el año 316 depois de Cristo. Então, mira, del año 80 hasta 316 foi a era de las persecuções, quando mais e mais e mais se intensificaram as persecuções por parte de los imperadores romanos contra los cristianos. Você não pode imaginar quantas persecuções sofreu a igreja. Eles eram perseguidos cruelmente, eram assassinados, eram mortos. Muitos imperadores agarravam centenas de cristianos e colocavam em arenas, como estes estádios de futebol, e soltavam os leões, e os leões veniam e destroçavam os cristianos, e todos os príncipes romanos, o imperador, e toda a nata, como se pode dizer, a cúpula, los más nobles, los príncipes, las personas más importantes del Império Romano, se divertiam vendo cristianos serem destroçados, mortos por leões salvajes, aí dentro de arenas. Eram coisas horríveis que aconteciam. Foram 300, 200 e tantos anos de persecução implacável. Só que chegou um momento que Satanás se deu conta que perseguir os cristianos não funcionava. Porque quanto mais eles matavam a los cristianos, mais os cristianos se convertiam, mais sólida era a fé de los cristianos em Cristo, mais firmes eles se quedavam e mais se multiplicavam. Então Satanás disse dentro de ele: eu tenho que cambiar minha estratégia. Usar os imperadores para perseguir a los cristianos não está funcionando, porque em vez de acabar com eles, eles estão multiplicando a grande velocidade. Então, já que eu não posso acabar com eles, eu me vou a infiltrar. Essa foi a ideia do diabo. Eu vou a infiltrar-me, a esta palavra, vou a infiltrar-me com os cristianos. Já que não posso com eles, vou a unir-me com eles. Quando ele viu que perseguir a los cristianos não funcionava, ele vino na outra era, que é esta era aqui, a era de Pérgamo. A igreja de Pérgamo é a igreja de la era del favor imperial, quando os imperadores deixaram de perseguir e matar a los cristianos. Foi del ano 316 ao ano
500 después de Cristo. También más o menos en el año 410 nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces la iglesia de Pérgamo es la iglesia de la era del favor imperial. ¿Quién entendió? ¿Está claro hasta aquí? Entonces vamos a ver la cuarta iglesia. Y hasta se me voló aquí. Vamos a volver aqui um pouquinho, volou aqui, verdade? Se adelantou. Aqui, ó, Pérgamo. Aí vem a quarta igreja, Tiatira. É a igreja de la era oscura, que foi del año 500 al 1500 después de Cristo. Sardis é a igreja del tempo de las reformas religiosas, del año 1500 a 1700 después de Cristo. Filadélfia é a igreja de la era de las misiones modernas, que foi del año 1700 a 1900 después de Cristo. E Laodiceia, que é a última igreja apocalíptica, é a igreja de la era de la apostasia, que é del año 1900 hasta la segunda venida del Senhor Jesucristo, quando Ele arrebatará la iglesia. Nota, la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Será la ausencia de la fe en Dios. La humanidad en su mayoría ya no creerá en Dios. Entonces, cada década que pasa, e quanto mais se acerca a venida del Senhor Jesucristo, menos fé habrá em Deus. A ciência e a tecnologia vão a ser o Deus deste mundo. E as pessoas já não vão a cultivar a fé em Deus. Vamos a entrar em la época de la apostasia. Então, vamos para o versículo 12. Volvamos ao versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. E me volvi para ver la voz que hablava comigo. E vuelto vi 7 candeleiros de ouro, que são estas 7 igrejas que vimos em pantalla agora. Aí vem o versículo 13. E em meio de quienes? De los 7 candeleiros, ele viu a uno semejante a quem? Al Hijo del Hombre. Hijo del Hombre está com letra que? Maiúscula. Se refere a quem? Al Senhor Jesus. Então, mire para mim, quando Juan se volteou para ver a voz que hablava com ele, ele quedou cara a cara com o Senhor Jesus, viu os 7 candeleiros e se deu conta que aqueles 7 candeleiros são as 7 igrejas apocalípticas. E ele viu que o Hijo del Hombre, que é o Senhor Jesus, estava em meio de los 7 candeleiros. E é em esto que eu quero enfocar a prédica nesta noite. Porque isso aqui é uma lição muito importante. Pode cerrar sua Bíblia em Apocalipse. Vamos a explicar agora o que significa o Hijo del Hombre estar em meio de los 7 candeleiros. Que são os 7 candeleiros? Las 7 igrejas. Se Jesucristo está em meio de los 7 candeleiros, que significa isso? Que o Senhor Jesucristo está em meio de quê? De la igreja. O candeleiro é a igreja. E Jesucristo está em meio de quê? Significa que quando você vem a la igreja, o Senhor Jesus está aí, ó, em meio de vocês. Se eu busco aqui contar cada silla que está aqui onde vocês estão sentados, e eu divido, encontro a metade de la igreja, então eu puder parar-me aí em meio de vocês e dizer que Jesus está em meio del candeleiro, Ele está em meio das 7 igrejas, Ele está em meio da igreja. Quando você se senta aí para buscar de Deus, o Senhor Jesus está aí em meio de vocês. Ele não queda aqui não, no altar. Ele queda em meio da igreja, em meio do candeleiro. Ele está vendo a hora que você chega à igreja. Ele está vendo como você ora. Se você está falando aí sentado, falando mal de los pastores, falando mal de los obreiros, com chismes. Ele vê quando uma pessoa se senta ao lado da outra e começa a cuchichear e a falar mal. Mira, esta obreira está mal vestida, verdade?
Esta obreira está gorda, mira como engordou. Será que está embaraçada? Ele queda vendo os comentários malignos que muitas pessoas fazem estando sentadas dentro da igreja. O Senhor Jesus vê pessoas comendo unhas assim, dentro da igreja, e esculpindo unhas no piso, porque eu já me cansei de varrer a igreja e encontrar unhas cortadas dentro da igreja. O Senhor Jesucristo vê pessoas dormindo no serviço, como eu estou vendo aqui umas 3, 4 pessoas dormindo, incluindo obreiros e obreiras que estão dormindo. O Senhor Jesus também vê pessoas que dormindo, uma falta de respeito à palavra de Deus que está sendo predicada, o obreiro e a obreira dormindo, as pessoas dormindo. E o Senhor Jesucristo está em meio de vocês, vendo você preocupado com seu celular vibra, zzz, zzz, e você está preocupado, quem será que me está chamando? E você agarra o celular e queda vendo aqui, e a responde o texto e queda testemunhando. O pastor está predicando e você está vendo o celular, vendo o Facebook. Há pessoas dentro da igreja que são descaradas, que contestam o telefone. Está na reunião, a pessoa contesta, deixa o telefone prendido, e dentro da reunião, isso já passou várias vezes aqui comigo. Alô? Sim, estou aqui na igreja. 5 da tarde? Ok, eu posso ir. Ok, graças, bye. Contesta o telefone dentro da igreja, em pleno culto da igreja. E o Senhor Jesus está vendo isso. Ele está vendo a maneira que você ora, a maneira que você busca o Espírito Santo. Pessoas que quedam buscando o Espírito Santo com um pedaço de chicle adentro da boca. E o pastor está cantando, buscando o Espírito Santo, e a pessoa está assim, oh Senhor, eu te amo, eu te adoro, mascando chicle. E depois saca o chicle da boca e pega-lo debaixo do assento. E quando as obreiras vão limpar o assento, sempre encontram chicles pegados debaixo da butaca. O Senhor Jesus vê todo isso. Ele está vendo o que você faz. Ele vê você subindo aqui no altar, agarrando sobres de campanhas, e você leva o sobre para a casa, e quando chega a hora de você trazer o sobre, você não escreve seu pedido, você não prepara a sua ofrenda, você não entrega seu sobre, você não é fiel com seus votos. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. A Bíblia diz que o Hijo del Hombre Jesus está em meio de los 7 candeleiros. Ele está vendo como você o trata, a maneira que você trata o altar. O Senhor Jesus sabe se você está arriba do altar com a vida entregada, ou se você está solo ahorillado ao altar. São pessoas que estão na igreja, mas elas não entregam sua vida no altar. Elas só se quedam ahorilladas no altar. Se você abre sua Bíblia em sua casa hoje na noite antes de ir-se a dormir, allá em 1 de Reis, capítulo 1, no versículo 50. 1 Reis, capítulo 1, versículo 50, habla de Adonias, hermano de Salomão, que ele queria usurpar o trono de Salomão, queria fazer um golpe de estado, roubar o trono de Salomão. Ele queria matar a Salomão e reinar em lugar de Salomão. E Adonias estava sendo uma rebelião, e chegou ao conhecimento de Salomão que seu irmão queria usurpar seu trono. E isso era traição naquela época. E quando se descobriu uma traição, se pagava com pena de morte. E Salomão ia ter que matar a seu próprio irmão, porque seu irmão queria traicionar e usurpar seu trono. E quando Adonias supo que Salomão o ia matar, ele saiu correndo, foi ao templo e se agarrou del cuerno del altar, e quedou aí colgado del cuerno del altar, porque o altar de Deus tinha 4 cuernos, em cada esquina havia um cuerno, e ele quedou guindado aí del cuerno, não porque ele temia o altar, ele não tinha nenhuma honra a lo sagrado, nenhum temor ao sagrado. Adonias simplesmente sabia que seu papá Davi e que o hijo de seu papá, seu irmão Salomão, respeitava o altar, e que não ia matá-lo se ele estivesse agarrado do altar. Então ele se agarrou do altar, não porque honrava o altar, não porque respeitava o altar, mas ele se agarrou do altar porque ele sabia que nem Salomão nem Davi lo iba matar, porque Salomão e Davi sim honravam o altar. Salomão amava tanto o altar que ele ofereceu 1000 holocaustos no altar.
Então, de qualquer maneira, ele foi levado à presença do rei. Depois você lê a história. Ele quis usurpar o trono. Ele não respeitava o altar. Ele era um fingido. Adonias era um fingido. E o Senhor Jesus, ele está em meio do candelero, vendo as pessoas que são que? Fingidas. Há esposos que são que? Fingidos com suas esposas, porque ele tem um perfil falso nas redes sociais para ser sus cotinadas, para hacer coisas erradas, para ver coisas erradas. Ele tem perfis falsos na internet e se comunica para ser podridumbres, mas para a esposa ele parece um grande padre de quê? De família, mas debaixo, a las escondidas, quando ele está na internet, que nadie lo está vendo, ele tem perfis falsos para ser cotinadas na internet. Há hijos falsos, hijos que são fingidos com seus papás. Seus papás não têm nem ideia do que seus hijos fazem na escola, do que seus hijos fazem fora da casa. São hijos que já estão usando drogas há muito tempo, fumando marihuana, usando cocaína, mentindo, roubando, fazendo coisas erradas, mas eles são fingidos. Quando seu papai e sua mamãe les habla, não me hagas isso, muchacho. Sim, mamãe, como não? Eu não vou fazer. Sim, papá, está bem, mamãecita linda. Eu te quero muito, mamãe. Pero são fingidos. Seus papás não têm nem ideia das cotinadas que seus filhos fazem fora da casa. Aí quando acontece uma tragédia com o filho, os papás quedam enojados. ¿Por que Deus permitiu que passara isso com meu filho? Se meu filho era tão bueno. ¿Por que meu filho caiu preso? ¿Por que caiu preso? Ele era um muchacho tão bueno. Mas ela não sabia que seu filho estava roubando, estava matando, estava traficando drogas, estava sendo todo tipo de indecência, cometendo injustiças com outras famílias. São filhos fingidos, esposas e maridos fingidos. O esposo sai por la manhã a trabalhar, a buscar o pão nuestro de cada dia, e ele sai por la porta e el amante brinca a la ventana para estar com a mulher dentro de la casa, e o pobre não sabe que a esposa lo está enganando com outro homem. E quando o marido chega, como está, meu amor? Estou bem, meu amor, a cena já está lista cá. Estou bem. Pero ela o que estava fazendo era enganando o marido todo o dia. Vive um fingimento. Há um fingimento generalizado, pessoas que são fingidas, dentro da igreja e fora da igreja. Adonias é o prototipo de pessoa fingida, é um prototipo de pessoa hipócrita. E você não pode viver desta maneira, senhor, senhora. Você tem que respeitar o altar de Deus. Você tem que ter seriedade com as coisas que se hace adentro da igreja. Quando você vem à igreja, Jesus está aí, em meio de vocês, vendo cada atitude, vendo como você ora, como você canta, como você ofrenda, se você diezma ou se você não diezma, se você é fiel com os votos, se você toma em sério os exercícios de fé, se você está aí sentado maldiciendo, se você está falando mal das pessoas, se você está aqui para juzgar e criticar, ou se você está aqui com seriedade para buscar a Deus. Ele está aí em meio de vocês vendo todo. Ele não está aqui não, no altar, ele não está aí arriba não. Quando você vem na igreja, Jesus está aí. E outra lição que aprendemos deste hecho de Jesus estar em meio do candelero é que não há como desenvolver a salvação sem estar congregando a igreja. Não há como você desenvolver sua salvação sem congregar a igreja. É impossível você, a segunda lição que aprendemos del hecho de Jesucristo estar em meio do candelero, é que é impossível você desenvolver sua salvação sem congregar a igreja. É impossível. O diabo vai querer enganar a você, como ele engana muitas pessoas. Ele vai fazer você pensar o seguinte: mira, eu saí da igreja, pero eu sigo com Jesus. Se você encontra uma pessoa que um dia venia à igreja e ela deixou de congregar, saiu da igreja e você já está 3 meses sem vê-la, aí você la encontra: "Oh, fulano, o que passou? Você já não vai mais à igreja? Hace muito que não le veo aí na igreja. Que é isso? Porque você deixou a Jesus?" "Não, eu não deixei a Jesus.
Eu não vou à igreja, pero eu sigo com meu Jesus. Eu leio minha Bíblia em minha casa, eu hago minhas orações em minha casa, e ela começa a justificar-se que sigue com Deus, aunque não vá aonde. E esse é o maior engano que o diabo vai a soplar para você. Se você um dia sai da igreja, ele vai fazer você pensar isso. Eu não estou indo mais à igreja, mas eu sigo com Jesus, porque eu leio minha Bíblia e oro em minha casa. Incluso eu até ajuno em minha casa. Incluso eu envio meu dízimo por correio. Pero eu não vou mais à igreja. O diabo vai criar uma situação para que você se ofenda comigo, se ofenda com um dos pastores, se ofenda com um dos obreiros, para que você escute um erro que alguém cometeu dentro da igreja, você tenha um pleito dentro da igreja, um escândalo de alguém que deveria ser um bom testemunho para você e foi um mau testemunho, e você vai sair da igreja. Aí quando você salga da igreja, você não, eu não vou mais à igreja porque o obreiro não me saludou, eu não vou mais à igreja porque o pastor, eu não confio muito nele, o pastor predicou uma coisa que não me pareceu correta, o pastor foi muito duro, ou eu vi tal e tal coisa que não me pareceu, então eu sigo com Jesus. Eu não vou à igreja, pero eu sigo com Jesus. Pero você não será salvo se você deixa de congregar. Não há como desenvolver a salvação se você não congrega na igreja. Amém? Entendeu, gente? Está compreendendo? Então eu tenho que estar congregando, eu tenho que estar firme em la casa de Deus. Firme. Eu não posso pensar que se eu me quedo em casa e hago minhas orações em casa e leio minha Bíblia em casa, que eu já estou com Jesus. Não, se eu quero desenvolver minha salvação, eu tenho que estar dentro do candeleiro, porque Jesus está em meio do candeleiro. Ustedes estão compreendendo? Sim ou não? Está entendendo? O Senhor Jesus está em meio da igreja. Não há como desenvolver minha salvação se eu deixo de quê? De congregar. Para terminar, depois você lê em sua casa, eu vou ler aqui, mas você pode ler em casa depois. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, 25. Mira o que disse. Não deixando de congregar-nos, como algunos têm por costumbre, sino exortando-nos, e tanto mais quanto veis que aquele dia se acerca. Quanto mais você vê que se acerca a venida de Jesus Cristo por todo o que está acontecendo no planeta, mais e mais temos que exortar-nos e não deixar de quê? De congregar. Se naquela época, 2000 anos atrás, já haviam pessoas que estavam acostumbrando-se a deixar de quê? De congregar, imagine hoje. Quanta gente deixa de congregar hoje por qualquer bobada, ela deixa de ir à igreja. Então você tem que escudrinhar-se, como eu disse. Pensa. Quantas vezes você ia à igreja antes e quantas vezes você vai à igreja hoje? Há pessoas que antes iam 4 vezes à igreja, hoje ela só vai 3. De 3 ela diminui para 2. Depois de 2 vezes ela diminui para 1 vez. Se vuelve cristiano domingueiro, só vai domingo. Aí depois ela vai cristiano quinzenal. Ela vem um domingo sim e falta outro domingo. Depois se vuelve cristiano mensual, que vem 1 vez por mês quando há Santa Cena. E há pessoas depois que se vuelve cristiano trimestral, semestral, e há cristianos que se volvem cristianos anual. Só quando há Semana Santa, ele descarado aparece na igreja. Ou quando há um casamento, uma boda, um cumpleaños, alguma coisa, aí ele vai à igreja. Uma cerimônia, quando se dá o azeitito, eu vou, então eu vou à igreja. Quando há um evento muito grande, ele aparece. Recebe o que a igreja oferece e desaparece outra vez. Mas se você deixa de congregar, senhor, senhora, você não vai a desenvolver sua salvação e você perderá a vida eterna. Quem compreendeu a prédica de hoje? Está claro? Eu les he ofendido em algo? Então, se eu lhe he ofendido, perdóname. Eu não estou echando indirecta para nadie. Eu estou predicando a palavra de Deus para que você venga a ter a salvação de sua alma. O Senhor Jesus está em meio do candeleiro e Ele está vendo a cada um de nós. Então, agora vamos a adorar
a aquel que está em meio del candelero. Pero antes de adorá-lo, tome assento e vamos a ver aqui este video que mostra o momento que Juan se volteou para ver a Jesus en el cielo. Ele foi levado ao cielo e en el momento que ele estava en el cielo, a voz que falou detrás de ele era o próprio Senhor Jesus. Quando ele se volteou para ver a voz, ele viu a Jesus. Vamos a ver este video que ilustra o momento que Juan viu a Jesus cara a cara. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Lo que ves, escribe en el libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Juan vio al Señor Jesucristo, el Mesías, en toda su gloria y majestad. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Maravilha, sim ou não? E neste corto video temos uma infinidade de enseñanças, uma infinidade, mar de enseñanças. Eu vou tardar mais ou menos umas 5 semanas solo para explicar esta visão aqui. Vamos tardar uns 5 miércoles mais para poder descrever todo isso aqui. Eu iba incluso hoje a falar de la faneurosis, pero vamos ter que falar mais adelante, porque com lo de hoje basta e sobra. Já sabemos que Jesucristo está em meio do candelero, Ele está em meio da igreja, e Ele está vendo como actuamos. Então vamos a respeitar a Jesus, vamos a respeitar a igreja, vamos a actuar dentro da igreja com a consciência que o Senhor Jesus está aqui. Eu, quando subo este altar, este púlpito para predicar, eu tenho que estar consciente que Jesus está em meio de vocês, vendo todo o que eu estou fazendo e como lo estou fazendo. Ele está vendo minha vida como eu sou fora de aqui. Se eu sou um canalha, um mentiroso, um sinvergüenza que vive em pecado, ou se eu sou uma pessoa consagrada a Ele, que vivo em las manos de Ele e subo acá para predicar sua palavra com sinceridade, ou se eu sou um hipócrita que subo acá para falar uma coisa que eu não vivo. Ele vai a juzgar-me no dia do juízo, e Ele está vendo também você que está sentado aí escutando a palavra. Quem é você e que é o que você anda fazendo? Então, deje de fingimento. Não seja como Adonias,
que não entregava sua vida no altar, venia à igreja, pero vivia um fingimento, porque saía da igreja e hacía todo mal, como aquele hijo que escuta a seus papás e diz: sim papá, sim mamãe, lo vou fazer, mas quando dá a espalda, hace todo diferente do que seus papás lhe ensinam. Assim, há muita gente que vem à igreja, escuta a palavra de seu Padre Celestial, pero quando dá a espalda e se vai afora da igreja, hace todo diferente. Então, deje de estar ahorillado en el altar como Adonías, como dice 1 Reyes capítulo 1 versículo 50. Salga de la orilla del altar y usted tiene que entregarse 100%, cuerpo, alma y espíritu arriba del altar. Amém? Entenderam? Então, agora vamos a adorar a aquele que está em meio del candelero. Póngase de pé, por favor, igreja.